Olá pessoal, olá investidores, bem-vindos a mais um episódio do Market Lab, um dos podcasts aqui da iniciativa de comunicação realizada pela Pex Partners com Mendonça e Machado, onde a gente tem vários podcasts abordando temas diferentes, né? A gente tem episódios sendo lançados todo dia, de segunda a sexta, conteúdo muito legal aqui para vocês, e basta vocês se inscreverem aqui no canal para poder ficar dentro e não perder nenhum episódio novo, tá? Hoje, aqui, né, o nosso podcast é mais voltado ao mercado financeiro, obviamente. Por vezes tem temas que fogem ao mercado, que influenciam diretamente o mercado, mas hoje é para falar aqui de estratégias em renda fixa, principalmente além do CDI, que é o queridinho do brasileiro, muito bom, né? Mas a gente tem que buscar algumas alternativas também, às vezes, para poder buscar um retorno maior, né? E meu convidado de hoje, meu convidado aqui, Pedro Sequim. Pedro, você podia fazer uma introdução rapidinha aqui sobre quem você é, para a gente entrar aqui na nossa pauta? Bom dia, Dirceu. Bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite. Estamos aí nessa parceria já há alguns anos, já estou no mercado desde 2017. Meu background sempre foi renda variável, mesa, e num aspecto mais técnico, né, mais consultivo aos clientes, né, colaborando ali com o relacionamento, geralmente, dos bankers. E hoje estou com um desafio um pouco mais amplo, né, abarcando todos os produtos, não só os produtos de alocação, né, que é renda variável, renda fixa e fundos, mas também os transacionáveis e serviços que são desde banking, seguro, hedge, consórcio, crédito e por aí vai. E hoje, então, você comanda, no final das contas, um time de especialistas, né? E um tema que, no final das contas, é o principal tema quando a gente fala de alocação para o investidor brasileiro, que é a renda fixa, principalmente o CDI. Aqui sempre foi uma potência, né, de juros, né, o Brasil, infelizmente. Mas é bom para quem é poupador e é bom para quem tem dinheiro. E nos últimos 3 anos, a gente veio numa dinâmica que o CDI foi imbatível, né? 3, 4 anos. Ali desde o 2021, 2022, quando a gente teve o primeiro ciclo de alta, que a gente saiu dos 2% para os patamares atuais, o CDI ganhou de todo mundo. A gente ganhou de bolsa, ganhou de juros real, ganhou de juros pré-fixado. Só não ganhou, né, da Bolsa Americana, creio eu. E assim, a gente vinha num pano de fundo, né? Por que nós estamos aqui com esse CDI tão alto? Fundamentos muito ruins, né, domésticos, né? Uma política fiscal frouxa, com a trajetória insustentável, com a política estimulativa que acaba pressionando uma inflação, onde a gente tem uma meta de 3% e ela está consistentemente rodando bem acima dessa meta. E com os riscos domésticos muito ruins, pressiona o câmbio. Então, a única ferramenta que o Banco Central tem, no final das contas, é o juro, né? Então, a gente... Selic hoje está 14,25, mesmo patamar foi o máximo do pico da Dilma, né? E aumentando ainda, subindo ainda. Então, a gente vai passar daquele pico de CDI lá da Dilma. Nesse contexto aí, o investidor não tem muito motivo para sair do CDI, não é? Eu acho que vale a pena dar um passo atrás e entender da onde que a gente veio, onde a gente está e talvez para onde a gente esteja indo. A gente experimentou um patamar de juros mais baixo, né, no período ali entre Dilma e Temer, que ele foi justificado por reformas, né? E ali a gente teve reformas importantes, né, do fim da TJLP, que era uma indexação do BNDES, que isso era uma força inflacionária muito grande enquanto existia para poucos e volumes muito grandes. Isso pressionava a inflação e justificava juros mais altos. E depois a gente veio com uma regra de teto dos gastos, que isso ancorou a trajetória da dívida e permitiu que a inflação ela ficasse mais benigna num ambiente mais estrutural. Pós-Covid, né, a gente teve uma deterioração estrutural no aspecto das nossas contas públicas. A gente teve uma tentativa de um novo teto, né, mas sem muitos deveres fiduciários, né, dos agentes, que, lembrando, né, o teto dos gastos era algo, se não fosse respeitado, era algo extremamente punitivo na pessoa física do presidente na ocasião, e essa revisão de teto ficou muito mais brando, de uma forma até conveniente, né? Se não respeitar, foi mal aí, tá tudo certo. Parece mais uma sugestão do que uma norma. Do que uma regra, né? Etc. Então, por esses motivos, o framework ele já ficou mais frouxo, e quando a gente vê num ambiente de
de agentes políticos ali muito mais com medidas populistas e com poucas contrapartidas, a gente acaba experimentando esse ambiente fiscal um pouco mais deteriorado e talvez com uma baixa perspectiva de melhora, porque a gente não vê um debate muito latente isso, até no legislativo. A gente vê intenções, mas ações muito, muito distantes da realidade para mudar. Então, acho que só para fazer um diagnóstico, a gente, apesar da trajetória da Selic alta, do CDI convidativo, espera-se que esse CDI ele fique alto ainda por um tempo, enquanto essas políticas elas predominam, tá? Então, o CDI, ele, como você trouxe, ele foi ali o carro-chefe, né? O cobertorzinho quente imagina, né? Um empresário que contrata, tem ali riscos jurídicos para ganhar ali talvez seus 20%, 25% ao ano. Aí quando olha para o CDI, próximo de 15%, em alguns instrumentos ali isentos, você tem uma taxa de retorno passivamente, sem correr muitos riscos operacionais, de concorrências e por aí vai, muito próximo da sua atividade fim. Então é natural, isso drena capital da atividade, e daí o motivo, né, da política monetária ela desacelerar justamente por isso, porque o dinheiro ele fica parado, alocado de uma forma passiva em instrumentos como esse. Isso realmente é a primeira alternativa, seja de um investidor sofisticado ou não, né? Acho que é muito fácil tomar essa decisão aqui no Brasil quando a gente tem esse instrumento. Porém, a gente está diante de um ambiente que começa a trazer elementos de alternativas, né? Será que a gente está no meio de algumas viradas que a gente está no patamar de Selic próximos a Dilma, né? Que foi um evento mais... já está igual e está caminhando para passar. Exato, para passar. Hoje então a Selic é 14,25, tá? Espera-se ali mais 50 ou talvez 0,75, né? Para o terminal seja 15, mas a gente não tem certeza de nada. Mas fato é que juros nessa magnitude, ele é muito... Ele proporciona uma desaceleração econômica invariavelmente, seja pelo custo do crédito, o acesso ao crédito, então o custo de oportunidade de expansões e por aí vai. Então espera-se que alguma desaceleração aconteça e isso justifique ser o juros terminal. Se a gente está no estágio terminal, né, aqui eu acho que vale o debate a gente entender a dimensão e a trajetória onde que ele pode ser a próxima pernada ou continuidade dos juros, né? Então, eu acho que então o debate, acho que a gente podia explorar isso, né? Porque parte do princípio que o CD é muito óbvio, ele é muito convidativo. Tá, mas será que dá para explorar aqui como que a gente consegue adicionar uma performance adicional olhando para o pré ou uma NTNB, ou considerando algumas durations ou outros instrumentos, por aí vai, né? Mas é importante também entender que ele parando em 15, se ele para em 15 e fica lá, né, e a inflação fica onde está, a gente tem um CDI real aí na casa dos 8%, 9%, né? Ou seja, o CDI descontado da inflação vai te dar um IPCA mais 8, IPCA mais 9, né? Se ele fica dessa maneira, não faz sentido sair dele, né? Porque o que a gente tem na curva pré-fixada são taxas nesses patamares, né? Você não está ganhando taxa, a curva não está positivamente inclinada, né? Ela está, inclusive, botando cortes já para o final do ano. E a curva de juro real, a gente teve um aumento das taxas aqui do juro real de curto prazo muito grande nos últimos dias, que foi fruto de queda da inflação implícita, mas na de longo prazo ela está dando um IPCA mais 7,5, IPCA mais 8. Então, o CDI, teoricamente, tudo mais constante, se a Selic permanece lá, ele é mais atrativo do que as opções de juro futuro, né? Seja ela pré-fixado, seja ela isso, né? IPCA mais. Então, poxa, para que a gente vai para um IPCA mais ou para um pré nesse cenário? Parte do princípio que eles são equivalentes, tudo mais constante, né? Exato. Mas aí qual é o elemento que pode fazer, por exemplo, a Selic sair do 15 e eventualmente voltar? Eu acho que, de novo, acho que a gente tem que olhar o mapa de risco, e eu acho que ele está estruturado talvez em 3 caixinhas, né? Talvez 2, mas eu acho que tem um terceiro que a gente pode adicionar, que é lá fora.
Então, acho que até 2 anos a gente tem que compreender o efeito da política monetária, porque ele parte do comportamento da trajetória da inflação. Mas só olhar a inflação, você acaba derivando de outros elementos, né? Então, seja desde da atividade se continuar pujante, desemprego e por aí vai, concessão de crédito, isso são proxies de olhar para a trajetória da inflação. E se a gente entender que a política monetária de um juros a 15 começa a fazer efeito, isso é um indicativo de que, puxa, a gente esteja no topo e olhar para essas taxas de curto prazo e pré-fixá-las de alguma forma, seja no pré ou numa NTNB, parece muito atrativo, até se a gente olha para trás, aonde que ela já flertou, né? Uhum. Agora, é importante e decisivo, na verdade, olhar para o restante da curva, que é um risco mais voltado para o fiscal, que isso a gente vê até com muito ceticismo, né? Uma mudança mais robusta, até que haja alguma alternância de poder ali em 2026, né? Que é a próxima eleição. Então, eu acho que esse diagnóstico ele determina muito bem as opcionalidades que a gente tem. Agora, eu falei de um terceiro elemento, né? Que é a dinâmica global, muito protagonizada pelos Estados Unidos. A gente vê os Estados Unidos numa trajetória de crescimento exemplar, né? Sempre surpreendendo, né? Quando a gente estava achando que os Estados Unidos ia entrar em recessão, vem a temática de inteligência artificial, adicionou muita produtividade ainda na economia e deixou todo aquele ceticismo para trás, e agora a gente já começa a questionar de novo, né, a atividade americana por questões tarifárias, né, inflacionárias, e isso pode trazer um ambiente recessivo para a maior economia do mundo. Isso favorece, em algum grau, a nossa política monetária, ou seja, os nossos juros de curto prazo, até porque o PIB global caindo, espera-se que o nosso crescimento ele também seja atenuado indiretamente, até mesmo pelo diferencial de juros, né, o comportamento da moeda, isso tende a acomodar também, que isso são proxies inflacionárias e logo poderiam aliviar a nossa decisão de juros aqui no país. Então, acho que olhar para esses 3 elementos, eu acho que a gente consegue trazer mais insumos sobre aonde que fica mais razoável, né, uma tomada de decisão, porque é um assunto mais probabilístico, né, do que propriamente algo ali cartesiano, de causalidade e de certezas, né? Então, acho que é muito mais trazer os elementos e fazer uma balança de risco mais razoável e, claro, né, entendendo a percepção do cliente. Aí, falando um pouco do nosso trabalho, né, é sempre muito fácil a tomar a decisão pelo CDI, mas a gente, né, mais especializado no assunto, fica o nosso dever, né, de trazer esses elementos para o cliente para tomar a melhor decisão e fazer as alocações de longo prazo ou médio prazo, são nessas oportunidades, né, porque não adianta só esperar o mercado ficar melhor e você achar que vai ter boas oportunidades para investir. Não, as melhores oportunidades são feitas em ambientes mais de incertezas ou caóticos, né? A gente bota incerteza, né? Você citou aqui o risco fiscal brasileiro. O mercado já jogou toalha em relação ao mandato atual, né? Do governo atual. Mas essa possibilidade de alternância do poder, ela fica cada vez mais próxima. A gente já está em abril e na virada do ano já vai ser um tema que vai estar na boca de todo mundo, na cabeça de todo mundo, nos noticiários, e a depender da evolução disso, a gente tem uma antecipação de uma eventual melhora dos fundamentos domésticos, que hoje, como você bem botou, são muito ruins. Agora, o elemento novo que você trouxe, né, não é só uma desaceleração global. Tem um elemento ruim que no curto prazo isso pressiona assim, a gente, no final das contas, o gringo, quando você tem um ambiente de incerteza, um ambiente de maior risco, ele vai lá e vai tirar dinheiro de onde ele não confia, de onde ele não entende, de onde ele tem um fundamento ruim. No caso, a gente está nessa caixinha, né? Agora, uma segunda derivada, num segundo momento, a gente tem uma eventual desaceleração global, ela vai acabar influenciando bastante na política monetária de todos os países do mundo, sendo mais acomodativo, como você bem disse, dá uma gordurinha pra gente, né? O nosso diferencial de juros fica melhor. Também uma coisa que a gente viu, né? O petróleo hoje, por exemplo, tá na casa de R$60, né? Altamente inflacionário. Desinflacionário. Mas ele é presente na cadeia inteira. Exatamente. E vários outros no Brasil, modal rodoviário, por aí. As outras commodities também, a tendência de baixa, né? Esse elemento novo da condução volátil do Trump, né?
óbvio, é tudo probabilístico, a gente vem, como você bem botou, né? A gente não sabe se vai ter uma recessão, mas é um cenário que a probabilidade dele aumentou razoavelmente, né? Então aí vem um driver de que, poxa, talvez o trabalho do Galípolo fique para ele, né, um pouquinho mais fácil, por motivos ruins, né? Mas um pouquinho mais fácil. Motivos ruins dos outros, né? Não fica É, nele, né, a responsabilidade. exatamente. E aí, a curva hoje, ela dá uma Selic terminal, curva de pré-fixada, né? Ela dá uma Selic terminal de 14,75, 15% mais ou menos, já no meio do ano. Coisa que há pouquíssimo tempo atrás, né, o estresse máximo do pico foi na virada do ano, né, dezembro para janeiro. Era para lá 16, né? E ela já começa a dar um sinal, assim, o comportamento do preço me parece que incorpora esse cenário que a gente acabou de debater aqui, porque ela já começa a botar corte de juros, tímidos, né? Mas bota corte de juros para caso dos 13,5%, a partir de novembro até metade do ano que vem. Como a gente está falando de cenários probabilísticos, né? Ela botou, tem prêmio aí se esse cenário se concretizar, né? Porque se esse cenário de uma recessão global não seja uma crise muito aguda, né? Lá 2008, mas uma recessão, uma atividade global mais fraca, juros mais baixos no resto do mundo. Se esse cenário se concretiza, não é 13,75 que essa Selic cai, né? É um pouquinho mais para baixo, né? Eu acho que é bem razoável acreditar que vinha orbitar ali acima dos 10, ali, 11, alguma coisa, 12, mas quando a gente fala de taxa, e principalmente a um determinado vencimento, essa compressão de taxa, ela dá uma contribuição de performance substancial quando a gente fala de pré-fixado, por exemplo, até mesmo uns títulos de juros real. Então, assim, acho que é formidável considerar esse ambiente que a gente esteja, e principalmente quando a gente pode considerar, inclusive, outros instrumentos, né? Aqui já botando na mesa alternativas geralmente dos isentos, né? Então, imagina que você tenha esse custo de oportunidade de estar considerando um pré-fixado, né? Hoje, puxa, será que vai cair para 11, né? A gente está vendo ali um terminal de 15. Imagina se você consiga ali um pré-fixado de 15 isento. Então, só o benefício tributário que você tem comparado a um título público, você já está ali rodando ali próximo dos seus 17, se fosse fazer ali um custo de oportunidade entre um e outro. Então, se você tiver marginalmente errado, né, ou isso leve um tempo mais para se concretizar, você traz para si uma alocação de uma opcionalidade em taxa daquilo que você poderia estar, né, calculando ali de uma forma um pouco mais errada. Então, isso é um elemento a mais também para se considerar, e a gente gosta muito. Claro, nas suas devidas seletividades. Hoje temos muitos produtos, fundos, né, que você tem diversificação de nomes, você não precisa estar exposto a um único risco de crédito, a um risco de crédito individual, né, muito micro, mas tem outras alternativas que isso fazem você mitigar o componente de risco de crédito. Vamos entrar na parte do veículo daqui a pouco, mas voltando aqui para a parte do... Assim, primeiro você tem que escolher, né, qual tipo de risco você vai tomar, se é pré, se é IPCA+, e duration, né, no final das contas, duração. Nesse cenário aqui, você acabou de citar o pré, né? O pré é o que todo mundo fala mais óbvio primeiro, porque é mais simples, né? Você não tem o fator inflação. É uma boa alternativa na sua visão? Ou tem outras alternativas melhores? E se for a melhor, noção de duration que você tomaria? Eu acho que se tratando de Brasil, que se mostrou muito competitivo em períodos adversos, você sempre está buscando algo no meio da curva. Óbvio, se você tiver opcionalidade e tiver capacidade de diversificar, o ideal é você fazer uma mistura, né, entre um pouco o início da curva, onde tem taxas muito maiores, e você explora alguma coisa ali um pouco mais depois do meio, você faz uma combinação ali um pouco mais barbell, que você tem a opcionalidade um pouco dos dois, mas eventualmente se você tiver uma limitação de diversificação, se mostra muito convidativo você olhar o meio ali, algo mais com uma duration de próximo de 5%, que você consegue reunir um pouco do risco de cada um, mas obviamente simplifica a tomada de decisão. E se tratando de Brasil, dependendo do diagnóstico que é dado, obviamente em 5 anos a gente está vendo ali, né, o mercado já começa
a ter uma aspiração muito forte sobre a alternância de poder. Então, se isso se materializar, isso certamente vai se materializar um excelente investimento, porque esses 5 anos vai estar ali envolvendo, né, esse evento que possa acontecer em 2026. Você falou do barbel aqui da taxa mais alta no curto prazo, combinar com... Pegando aí você tem um risco de duration bem menor, né? E correr risco na duration mais alta. Você ter uma duration intermediária, mas com a convexidade melhor, né? Que é o que o barbel faz. Só que não ficou claro se era na pré ou na IPCA+, que essa estratégia está mais interessante. Desculpa, é no IPCA+. Tá no IPCA. Porque a gente teve o que você falou, poxa, a taxa está mais alta aqui no curto prazo. A gente teve um comportamento, que inclusive é um comportamento que é uma sinalização que o mercado tem tá olhando para essa tese de aceleração global, né? Recente aqui, muito forte. A gente teve uma queda da inflação implícita brutal no curto prazo, né? A de 1 ano está em 4,4, de 2 anos está em 5,3. Porque para a inflação de Brasil parece um preço justo, né? Pois é. E com esse nível de Selic, né, atual, isso aí tá dando, o IMAB5 aí tá rodando no IPCA mais 8,5. Nada mal. Nada mal. No final dos contos, é um dos indexadores melhores para o investidor pessoa física, né? Duration controlado. Perdeu, diga-se de passagem, perdeu para o CDI nos últimos 3 anos, né? Eu acho que esse que é o papo duro, né, que tem que se ter, né? Porque se você olhar, fazer um diagnóstico racional, você fala assim, puxa, é provável que eu possa perder para o CDI ali no curto prazo, mas tendo uma visão de você, né, numa jornada maior, você predominar um ganho muito mais atrativo. Então, de fato, é algo considerado, e principalmente quando a gente faz uma alocação para terceiros, é muito mais razoável você tomar um risco de um componente pré-fixado parcial, né? Que aí você tem o híbrido, né? O IPCA+, você tem um pouco do IPCA, mais uma taxa pré-fixada que acopla a ele. Então, se porventura esse cenário não se materializar ou se agravar, você tem um componente ainda IPCA que vai tender a blindar o seu patrimônio, visando, inclusive, a mesma experiência que o brasileiro tem, né, de economia real, né, dos ativos, você tem um cupom ali sendo pago mensalmente e o principal sendo corrigido pela inflação. E aqui no Brasil, né, esse problema fiscal todo, várias vezes ele acaba sendo resolvido pela inflação, né? Então você tem um hedge ali através do indexador, né? Bem interessante. Agora, voltando para o ponto que você já começou a introduzir, né? Os veículos, né? A gente está falando aqui tudo é sempre no soberano, né? No título público, onde você tem risco do governo, no final das contas, o governo tem uma máquina de imprimir dinheiro, no limiar ele vai lá, imprime, gera inflação, mas não dá calote. Então, risco de crédito muito baixo, né? Baixíssimo. Mas a gente tem outras alternativas. E liquidez alta também, né? Mas a gente tem outras alternativas, como você já começou a introduzir, né? Tem a questão dos isentos, aí você tem diversos veículos. Você pode fazer via fundo, você pode fazer via um papel bancário, um LCA, onde seja de um grande banco, que também vai ter um risco de crédito pequeno. Você pode fazer via uma debênture, um CRA, um CRI. Enfim, tem várias alternativas. E nesse contexto, né, é sempre bom eu analisar também o risco-retorno do instrumento em si. Aqui a questão do preço são os spreads, né? Os spreads, eles estão olhando sobre essa ótica, eles estão num bom momento para poder botar o dinheiro lá? Isso é um bom ponto, porque eu acho que primeiro dar um passo atrás, né, entendendo assim, os créditos privados, eles são emissões de empresas, ou seja, de crédito corporativo. Então, parte do princípio que o título mais seguro é do governo. Então, espera-se que uma empresa que tenha um risco intrínseco a ela da sua atividade operacional, ela tenha que ter uma taxa superior ao nível de risco, que é o título brasileiro. Então, o spread é essa distância do título para do crédito. Então, desde do advento recente, né, das restrições das emissões dos isentos, né, acabou-se tendo uma oferta muito menor desses instrumentos, que são muito interessantes, muito convidativos, inclusive que foi até craudiado pela restrição também dos veículos de fundo exclusivo, que, assim, você restringiu dois fluxos que todo mundo ficou craudiado em crédito privado isento, que foi uma solução para os fundos exclusivos, muitas vezes, de pessoas físicas.
o spread de crédito está extremamente comprimido, a gente vem experimentando isso desde o segundo semestre do ano passado, de uma forma mais latente e ainda continua. Então, olhar para o crédito, para o spread de crédito é algo fundamental. Agora, isso a gente vê muito, de uma forma muito extrema, em ativos AAA e mais de alta liquidez, etc. Agora, tem algo, seletividade a ser feita. Óbvio que você tem que estar buscando spread de crédito sobre o que você tem, porque seu custo de oportunidade já é o próprio título público, senão não faria tanto sentido assim. Então, você pautou muito bem, porque não é o crédito privado ou isento por si só. São excelentes instrumentos, mas você tem que fazer uma busca de alternativas que você consiga extrair algum spread para fazer jus à alocação, inclusive ao risco de crédito, como o próprio nome já traz. Então a gente gosta, e principalmente no ambiente de juros alto, tem que ter um outro cuidado, né? Então, além do spread de crédito, você ter a certeza que você não está pagando muito, muito caro, né? Vamos falar assim, ou seja, você tem que buscar algum spread, é você entender as indústrias, né? Porque hoje a economia já rodando a 2 dígitos de juros há algum tempo, espera-se que isso já começa a ser pesado no balanço das empresas, paga-se muitos juros, a atividade também desacelerando. Puxa, é uma combinação explosiva para alguns setores, né? Você perde receita, você aumenta despesa financeira, o seu lucro diminui ainda mais do que esperado. Então, essa é uma forma também de ter atenção para mitigar risco de empresas de crédito. Eu acho que um terceiro elemento, que ele é fundamental, e eu acho que ele é muito propício ao ambiente que a gente está passando, é a diversificação. Então, a diversificação você consegue comprar através de fundos que alocam, né, esses mesmos instrumentos isentos, crédito privado, em diversas empresas, com gerenciamento de risco muito bem estabelecido, com limite de alocação em cada emissor, que isso também adiciona, né, um comportamento que faz essa jornada de surfar boas taxas em ambiente adverso de juros que oferecem esses níveis de taxa, ser um pouco mais calibrado e, obviamente, seguro. Show de bola. Então, no final das contas aqui também tem, você trouxe aqui o advento ali da mudança regulatória, a questão do isento, a ponderação sobre se o patamar está alto ou está baixo também, a gente ainda está tentando entender. A gente teve um convidado aqui que foi o Paulo Boca, né? Ele falou sobre isso também, porque se a gente olha historicamente, ele está baixo, mas não está baixo absurdamente baixo. Ele está baixo dentro de um desvio padrão ali do que é a média histórica. Só que a gente teve essa mudança regulatória muito importante. Você aumentou demais a demanda por esses títulos, porque quem tinha fundo exclusivo não tem mais, porque não faz mais sentido tributariamente. As emissões LCAs e LCIs foram restringidas. E muitos emissores de CRI e CRA, né? De CRA principalmente, né? Também, né? Agora só pode ser emitir CRI e CRA quem está na atividade relacionada ao agro ou imobiliário diretamente, né? Então, você criou, na verdade, uma demanda estruturalmente maior para esses títulos. Então, a gente ainda está tentando entender se esse patamar de equilíbrio caiu. Ele definitivamente caiu, a gente não sabe quanto, né? Então pode ser que esse nível de spread aqui não seja nem tão caro, no final das contas. Mas você trouxe aqui um ponto também que ele tocou. Quem está amassado, a renda fixa ela teve uma captação gigante ao longo dos últimos 2, 3 anos e foi muito para ativo AAA. Então, quando a gente olha o spread, é uma média, né? Os indicadores, a gente tem o spread que a Ambima fornece, que a JGP fornece, eles são uma média, né? E quando você abre isso, você olha aqui, tem uma diferenciação grande entre aqueles mais líquidos e com menor risco de crédito, eles estão com prêmio inexistente, o restante ainda tem prêmio a ser buscado. E aí, concordo contigo, é bom deixar na mão de profissionais, né, e fundos que têm um track record comprovado, uma gestão comprovada. Bom, então a gente vai encerrando aqui, Pedro. Muito obrigado aqui pela presença, pela força. Só uma última pergunta aqui, mais capciosa, fugindo um pouquinho do tema, né? Na abertura, você citou que seu background sempre foi mais bolsa, né? E aí, tem que escolher uma B longa, uma B60 ou bolsa. Qual que você vai? Bom, aí você está perguntando qual o filho é mais bonito, né? Eu acho que o ambiente pede para a gente aumentar um nível de risco nas carteiras, porque eu acho que
o momento pede, mas tem que ter muita parcimônia e razoabilidade na diversificação e escolher. Mas eu acho que tem que ter os dois e acho que bolsa é Não. a hora para aumentar. Ah, tá. Achei que você ia fugir da raia aqui, não é não. bolsa, então. Tá certo. Muito obrigado, hein? Obrigado, pessoal. Pessoal, muito obrigado aqui pela audiência. Tem episódio toda segunda-feira. Espero ver vocês aqui de novo. E também não perca aqui o trabalho aqui do restante da família de podcast. Toda terça, quarta, quinta, sexta tem episódio. Então é só se inscrever aqui no link. Muito obrigado, hein?